2, 1, estamos ao vivo. Uma live importante acerca da doação de sangue, a hemoterapia, que salva vidas, em nome da Faculdade de Medicina, do UFG, a Comissão Médica dos Médicos Gerais, a Comissão de Doença Médica, recebendo tanto hoje a doutora Natália Costa, especialista em hematologia, faz pós-graduação pela USP de Ribeirão Preto, e a preceptora da... Natália, seja bem-vinda, fique à vontade. Obrigada, doutor Valdemar, obrigada pelo convite, estou à disposição de vocês sempre. Podemos começar, então? Podemos, doutor, fique à vontade. Tá bom, bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Natália, eu sou médica hematologista. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema tão relevante para nós, né, hematologistas, e para todo mundo. Eu fiz uma aula bem simples, bem didática, uma aula mais com figura, mais para nortear a nossa discussão. E eu vou começar pela história da doação de sangue, que é uma história muito interessante. Basicamente, nós dividimos a doação de sangue em dois períodos. Um período pré-científico, que foi antes de 1900, e o período científico, que foi depois disso. O marco de 1900 é o marco que a gente descobriu os tipos sanguíneos. E até então, até esse período, a gente então tinha muito misticismo, muita magia envolvendo a transfusão de sangue e a doação de sangue. Então foi um período muito experimental. E depois disso, crescimento exponencial em relação aos tipos sanguíneos e às qualidades técnicas transfusionais. Então, até chegar no dia de hoje, que nós temos já um sistema de hemoterapia muito avançado e com certeza em progresso. Bom, então na época pré-científica, o que é legal, assim? Muito se discutia sobre a transfusão de sangue de animais para humanos, porque eles até acreditavam que os animais eles eram mais puros, eles tinham menos vícios, menos paixões. Então, a transfusão era realizada entre um animal, geralmente um carneiro, que eles acreditavam que era um animal mais purificado, para seres humanos. E isso, obviamente, não dava muito certo, né? Mas tinha toda essa magia envolvendo a transfusão heteróloga, que são de dois seres diferentes. E isso foi se perpetuando. Esse é um francês que estava em um surto psicótico, então eles acreditavam que deveria tirar o sangue, que era um sangue impuro dele, e receber um sangue puro de um animal para ver se ele voltava à consciência. Enfim, obviamente não dava certo, mas eles continuavam acreditando que ainda era melhor. Até que mais ou menos em 1600 teve a descoberta da circulação sanguínea. Então começou-se a entender um pouco mais sobre sangue arterial, sangue venoso, quais eram os tipos de sangue que circulavam no nosso corpo, né, basicamente assim. E isso foi avançando, até que mais ou menos em 1800 a gente teve o começo de uma transfusão um pouco mais similar do que é hoje, que são entre dois seres da mesma espécie. Então, essa transfusão de braço a braço, ou seja, saía de um braço e ia diretamente para o outro, começou a ser instituído. Aqui no Brasil, nós temos esse relato de 1879, que foi uma tese de doutorado desse José Vieira Marcondes, que falava exatamente sobre essa transfusão entre dois seres da mesma espécie. Claro que foi uma tese super criticada, mas foi os avanços que permitiram estar onde a gente está hoje. E aí, em 1900, nós temos, então, esse austríaco que descobriu os tipos sanguíneos, os principais tipos sanguíneos. Então, ele via que quando misturava um sangue com outro, alguns sangues coagulavam, e aí descobriu-se o sistema ABO, né? O sistema A, B, o AB e o O, que é o zero, né? Mas que então abriu portas para a gente entender que nem todo ser humano era compatível para transfundir com outros seres humanos. E aí, de lá para cá, foi crescendo, e em 1915 nós temos o primeiro relato da transfusão de sangue bem sucedida no Brasil, que foi em Salvador. Esse é a foto do médico com a paciente tinha um sangramento uterino aumentado,
que a gente chama de metrorragia, por um pólipo no útero, e ele transfundiu 129 ml de um funcionário do hospital nessa paciente. Ele usou esse dispositivo Diagot, que é um dispositivo de pressão, então uma bomba de pressão pressionava do sangue do doador para a paciente, e foi um relato bem sucedido, e isso foi avançando em 1933, nós já temos o primeiro serviço de transfusão de sangue no Brasil, que foi fundado no Rio de Janeiro. Essa foto é a foto do jornal da época, que eu achei muito interessante, porque falava muito sobre a doação de sangue remunerada, então não voluntária. Então, as pessoas que doavam sangue, elas eram pagas para isso. E dependendo da qualidade do sangue, eles recebiam mais ou menos, né? Então variava entre 500 a 750 reais por ml de sangue. E a ênfase principal era em não aceitar doadores voluntários. Então, nem em caráter de emergência, nem em hipótese nenhuma, eles aceitavam pacientes que se voluntariavam a doar, que é totalmente diferente do dia de hoje, mas foi assim que começou e fomos avançando. Esse slide eu coloquei para caso tenha algum hematologista aí assistindo, para a gente ver o quanto a hemoterapia é nova, né? É nova no mundo, é nova no Brasil. Então, assim, o primeiro banco de sangue surgiu em 1942, nós não estamos nem 100 anos, né, disso. Então, enfim, foi evoluindo aos poucos. Depois surgiu o Banco de Sangue da USP, de São Paulo. Em 1949, o primeiro Congresso Paulista de Hemoterapia. Em 1950, a gente tem, então, a fundação da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. E em 1965, o então Ministério da Saúde já começa a discutir sobre a doação voluntária de sangue e a necessidade de medidas de proteção para os doadores e para os receptores. Bom, até que em 1988, com a Constituição, a gente tem um artigo, especificamente esse artigo 199, que fala no 4º parágrafo já começa a falar sobre a proibição do tipo de comercialização de sangues, de substâncias, de órgãos, então comercialização de tudo que saísse do ser humano, né? E aí isso vai se consolidar mais para frente, então atualmente é vedado todo tipo de comercialização, sim, de órgãos, tecidos e incluindo sangue. E em 1981, nós tivemos o boom da AIDS e foi com certeza um dos grandes marcos na hemoterapia e na transfusão de sangue. Tem um autor que fala que os principais avanços na hemoterapia, eles não se deram de maneira muito intencional. Foram ao acaso, como, por exemplo, as guerras, as políticas econômicas e o advento da AIDS, por exemplo, foi um grande avanço para a gente, porque desde então houve, né, uma necessidade crescente de novos procedimentos de avaliação de qualidade do sangue ofertado. Então, isso foi muito forte. Então, houve um incremento de métodos de autotransfusão e uma maior rigidez, cada vez mais, de processos hemoterápicos. Bom, avançamos e ainda temos muito a avançar, claro, né? Mas degrau por degrau até chegar nos dias de hoje, o que nós temos, né? Nos dias de hoje, basicamente, a gente tem várias e várias normas que nos norteiam, mas uma pirâmide, se eu colocasse aí na hierarquia, né, das normas, a Constituição continua sendo o principal norteador para a gente, seguida de leis, decretos e portarias e resoluções. Basicamente, alguns grandes marcos importantes para a hemoterapia são essas leis e decretos que eu coloquei aí. A lei de 2001, que é a lei do sangue, ou lei Arouca, ou lei Betinho, que é um dos marcos que começa a falar muito sobre essa proibição da remuneração dos pacientes que chegavam para doar sangue. O decreto 2990, a portaria de consolidação número 5 e o marco de vigilância de 2022, com certeza são os principais instrumentos que nos norteiam e nos solidificam, de certa forma, a garantir um processo de doação e transfusão de sangue muito seguro. Então, essa é a primeira grande mensagem que eu queria deixar aqui hoje, é que tanto para o doador quanto para o receptor, o ato de doação, né, e de transfusão de sangue é um ato muito seguro. Então, nós estamos muito bem pautados, muito bem solidificados, muito bem
organizados em legislações muito firmes. Então, antigamente tinha um pouco de preconceito, algumas pessoas ainda carregam isso, e esse eu queria deixar bem claro para avisar, para falar que é muito forte isso pra gente, tá? É muito seguro, e sempre a gente vai buscar a segurança tanto do doador quanto do receptor. Bom, nós temos então basicamente 2 tipos de doação. A primeira é a doação então para outra pessoa, que pode ser tanto de forma espontânea, eu posso chegar no banco de sangue ou no hospital e querer doar, ou uma doação de reposição, que é muito comum, às vezes, quando a gente vê um paciente internado pedir doação de sangue, que a gente pede uma reposição do estoque mesmo, não necessariamente aquele sangue vai ser ofertado para aquele paciente. E tem uma doação específica ou dirigida, mas que geralmente é para aqueles pacientes receptores de sangue que têm um anticorpo contra alguns antígenos que estão em outros sangues. Então, a gente pede para aquele doador específico que não tem esse anticorpo doar o sangue ou a plaqueta para aquele paciente que precisa de um sangue e ele já criou anticorpos que impossibilitam doação de outras pessoas. E também tem a doação autóloga, que eu dou para mim mesmo, que é um tema que tem se discutido muito também hoje em dia, principalmente numa área que a gente fala Patient Blood Management, que é para evitar transfusões de outras pessoas, e isso a gente pode conversar um pouquinho mais para frente, mas existe essa possibilidade também, caso você vá ser submetido a alguma cirurgia, enfim. E existe também 2 tipos de doação de sangue que nós chamamos a forma de doar, né? Então, a primeira convencional, que é quando você doa o sangue total, então sai a bolsa de sangue total e essa bolsa vai ser processada. E existe a doação por aférese, que é essa máquina aí que vocês estão vendo, que está coletando nessa foto plaqueta. Eu consigo doar, eu consigo separar o componente específico do sangue. Então, dentro da minha circulação, no sangue, tem circulando as hemácias, as plaquetas, os granulócitos e o plasma. Então, pela aférese, eu consigo falar, olha, eu quero então que você separe ou programa a máquina para separar só a plaqueta. Ou só as hemácias, ou só o plasma, ou só os granulócitos. Inclusive, é a forma de doação de células-tronco para transplante de medula, uma das formas, né? Então, esse é um outro procedimento também que a gente pode obter um hemocomponente, certo? Bom, então tá, decidi que eu quero doar sangue, qual que é o meu trajeto, né? Qual que é por onde eu vou navegar? Então, primeiro, o cadastro, o paciente sempre quando for doar sangue tem que estar munido de um documento original com foto. Depois disso, ele passa por uma triagem clínica, que é uma entrevista individual, totalmente confidencial, onde a gente vai avaliar a história pregressa e atual, então se está usando algum medicamento, se tem alguma infecção, se fez algum procedimento, alguma coisa que possa impossibilitá-lo de doar. E os critérios que a gente usa sempre são os critérios do Ministério da Saúde e da Anvisa, e dependendo do lugar, alguns lugares usam critérios de agências de acreditação, como a ABB ou a BHH, e dependendo do corpo clínico do serviço também isso pode variar um pouco. Mas em todos os lugares, o que é sempre obrigatório são os critérios do Ministério da Saúde e da Anvisa. Isso, eu gosto muito de falar, de frisar que a triagem clínica, ela é um mecanismo de proteção, tanto para quem está doando sangue quanto para quem está recebendo, né? Alguns pacientes, essa semana mesmo eu ouvi um paciente ficando muito chateado por ele ter sido reprovado na triagem clínica, no caso dele especificamente porque tinha ido para uma área endêmica de malária, mas a intenção é sempre buscando a segurança, igual eu falei mais cedo, né? Segurança do doador e do receptor é uma das nossas prioridades, então a triagem, por mais que às vezes a gente pegue no pé com algumas coisas, buscando sempre essa proteção, tá bom? E aí eu tenho alguns requisitos básicos para doar. Primeira coisa, então, estar em boas condições de saúde, então não estar passando por nenhum problema de saúde, ter entre 16 e 69 anos,
Aqueles entre 16 e 18 anos, eles precisam ter um termo de autorização dos responsáveis. Nem sempre o responsável precisa estar presencialmente lá no local, mas ele tem que ter esse termo assinado. E para os acima de 60 anos, eles só podem doar desde que a primeira doação tenha sido feita até os 60 anos. Pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado, então ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, estar bem alimentado, então evitar alimentação gordurosa a mais de 4 horas que antecedem a doação, mas também não ir em jejum. Muitos pacientes acham que tem que ir em jejum, mas não, a gente nem recomenda, nem autoriza doar sangue em jejum. Mas se for alimentado, então não ter comido nada muito gorduroso nas 4 horas antes da doação. E apresentar o documento original com foto, que eu já falei para o cadastro, certo? Existem alguns impedimentos, então alguns impedimentos são temporários, outros são definitivos. Os principais impedimentos, então, que a gente barra esse doador, né? Então, que a gente não autoriza ele a doar sangue, então, são os resfriados, gravidez ou amamentação, se você tiver tido um parto há menos de 12 meses, ingestão de bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecederem a doação, tatuagem, maquiagem definitiva, micropigmentação de 6 a 12 meses, se for num local muito bem, que segue as regras de higienização bem documentadas, 6 meses. Se não tiver segurança desse local, então 12 meses. Piercing é a mesma coisa, exceto piercing, cavidades orais e genitais, que a gente deixa o paciente inapto enquanto ele estiver com piercing, por ser um local de maior contaminação. Procedimentos endoscópicos, então, endoscopia, colonoscopia, a gente pede um tempo também de 6 meses. Dengue, se for uma dengue clássica, 4 meses até a recuperação, ou se for uma dengue hemorrágica, 6 meses após a recuperação, a gente segura para não doar sangue. Covid, 1 semana, e algumas vacinas também, a depender, algumas com tempos variados, tá? Alguns critérios definitivos importantes, então, hepatite após 11 anos de idade, uso de drogas ilícitas injetáveis e evidência clínica ou laboratorial de algumas doenças. Hepatite B, hepatite C, HIV, cardiopatia grave, algumas doenças neurológicas. Lembrando sempre de respeitar o intervalo das doações, então o homem pode doar até 4 doações ao longo de um ano, com intervalo de 2 meses, e a mulher pode doar 3 vezes ao longo de um ano, com intervalo de 3 meses. Isso porque, pelo estoque corporal de ferro, nós mulheres, a gente acaba perdendo sangue de outras formas, então menstruação, parto, etc. Então o estoque subentende-se que seja um pouco menor, já diferente dos homens. Bom, depois que eu passei pela triagem clínica, alguns lugares têm esse voto de autoexclusão. Antigamente, esse voto de autoexclusão era obrigatório. O que é isso, né? Ele sai da triagem e ele vai numa cabine sozinho e ele responde. Eu fui sincero na minha entrevista, porque às vezes eu escondi um dado, uma informação que eu fiquei com vergonha, etc. Eu não quis comentar na frente. Se ele fala que foi sincero, ok. Se ele não foi, se ele acha que ele escondeu alguma coisa, ele fala não e aí a doação fica impedida. Antigamente era obrigatório, mas viu-se que muitas pessoas não entendiam, não compreendiam direito esse voto de autoexclusão, então acabou não sendo mais obrigatório, mas em alguns lugares ainda permanece. Depois do voto de autoexclusão, a triagem hematológica, então a gente faz a avaliação da anemia, hematócrito, da hemoglobina, às vezes pela gotinha, às vezes por um aparelhinho que coloca, e aí, dependendo do valor, você estará apto ou não para doar. Passou pela triagem hematológica, a gente vai então para a coleta. A coleta é feita numa bolsa, então, própria, estéril, com anticoagulante, descartável, num processo todo fechado. A gente separa essa foto, eu coloquei para a gente entender, esses são os 15 ml iniciais que a gente separa para testes laboratoriais e que também garante uma qualidade melhor para a bolsa depois que é coletada. E aí pode durar de 4 a 15 minutos, se for por aquele método convencional. Se for por aférese, vai depender um pouquinho do que for coletado, de quanto for coletado. E aí, depois da coleta, é obrigatória a reposição hídrica, na maioria dos lugares, na verdade, fornece um lanchinho e o doador fica em observação por 15 minutos. Esse sangue, então, vai passar por uma triagem sorológica e vai ser processado. Então, a bolsa de sangue, ela vai passar por todo um processamento
para a gente conseguir, então, ter os hemocomponentes e os hemoderivados. Diferença, basicamente, os hemocomponentes, então, são componentes do sangue total que a gente vai separar por centrifugação. A gente coloca numa centrífuga e, por conta do peso, eles são separados. Que são os concentrados de hemácia, concentrados de plaqueta, crio precipitado e o plasma fresco congelado, né? O crio que vem do plasma fresco congelado. E os hemoderivados que são preparados industrialmente através de pool de plasma. Que é isso, junta vários plasmas e aí vai para a indústria produz o fator 8, o fator 9 plasmático, né? Albumina, imunoglobulina. Então, assim, alguns pacientes, por exemplo, que têm doenças autoimunes, ou algumas condições que precisam de transfusão de imunoglobulina, a imunoglobulina, ela é fruto de vários plasmas juntos, né? Então, por isso que a gente fala sempre que um doador, ele não doa só para uma pessoa, ele consegue atingir uma gama de pessoas. A gente fala 4, mas na verdade acaba sendo até mais. Bom, e essa fotinha então é para a gente ver sobre esse processamento. Então, a bolsa de sangue total que vai se transformar então no concentrado de hemácia, passa por um processamento, depois vira concentrado de plaqueta, o plasma fresco, que vai dar origem ao crio, e a esses hemoderivados, albumina, globulinas, concentrados de fatores de coagulação, etc. É aqui que a gente fala, então, mais uma vez, que um doador é capaz de atingir até 4 receptores, né? Porque pode ser concentrado de hemácia, concentrado de plaqueta, o plasma e as outras coisas que podem vir do plasma. É daqui que a gente parte aquela frase, certinho? E aí, bom, por fim, se eu pudesse sair e terminar essa aula com alguém, pelo menos convencido, né, de que é muito importante doar sangue, eu trouxe alguns motivos, né? São poucos, perto dos vários benefícios, mas alguns motivos para tentar convencer. Primeiro, é que a gente não tem substituto para o sangue. Então, não existe um produto manufaturado, industrializado, que transporte oxigênio, que faça as funções do concentrado de hemácia. Então, a gente precisa mesmo de uma outra pessoa fornecer o sangue para que a gente consiga possibilitar a transfusão de sangue, né? Isso envolve para tanto os pacientes hematológicos com leucemia, linfoma, etc., quanto também acidentes, cirurgias, enfim. Então, não existe substituto do sangue. Nós, brasileiros, nós, no Brasil, estamos muito aquém do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que recomenda em torno de 3 a 5% da população ser doadora de sangue. O Brasil, a média é de 1,8%, então nós estamos muito aquém, o que isso acaba sempre demandando estoques muito baixos de sangue, né? Então, principalmente agora em julho, que a gente tem o período de férias, muitas pessoas não doam, nós sempre ficamos naquele risco, naquela coisa, como que vai ser, né? Naquela angústia mesmo, de pacientes que precisam, acaba que a gente tem que ir manejando. Bom, a possibilidade de fazer parte da vida de muitas pessoas, mais uma vez a frase que um doador pode ajudar em média 4 pessoas, mas eu acho que na verdade ajuda muito mais. Porque você ajuda, às vezes, uma criança que está precisando de sangue, mas, na verdade, você acaba ajudando a mãe dessa criança, o pai, a família, o vô, o vó. Então, assim, é toda uma cascata, uma cadeia, né, de pessoas aí que está por trás. E, sem dúvida nenhuma, faz diferença demais para essas pessoas. E, por último, sem colocar muito pessimismo, né, não acho que a gente tem que viver pensando nisso, mas se fosse a gente, né, talvez se colocar no lugar do outro, porque talvez a empatia aumente, né? Então, se fosse meu pai, né, que precisasse de um sangue para passar por uma cirurgia, se fosse eu, né, se fosse meu filho, enfim. Então, e não tivesse, né? Então, sempre tentar colocar isso em mente, que é um ato de altruísmo, um ato voluntário, mas que muda muito a vida de muita gente. Eu coloquei esse videozinho, vê se tem como reproduzir, Maurício, tem? Então, pronto. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou a Edilene, mãe do Davi, muito prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente. Eu sou a Carol
E essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Esse vídeo é da campanha do Ministério da Saúde de 2024. Então, caso você queira ser um doador de sangue, procurar o hemocentro ou os bancos de sangue, ou os hospitais aí espalhados pela cidade. Aqui em Goiânia tem vários. E é isso. Eu espero que eu tenha, pelo menos, convencido alguém. Muito obrigada, gente. Qualquer dúvida, tô aqui. Maravilha, Natália. Bela apresentação, Obrigada. histórico, mostrando a importância que é o sangue, que sangue é vida. Sangue é Né? vida. Sem sangue não há vida. E Exatamente. sangue salva vidas. Uma perguntinha, pessoal. Com relação à capacidade do uso de sangue autotransfusão durante uma cirurgia que tem quadro hemorrágico, isso já feito com máquinas durante o ato operatório, isso traz benefício real ou traz mais risco? Então, muito se discute. O que a gente pensa, sabe, doutor Valdemar? Esse paciente, ele precisa primeiro, ele tem que ser preparado para a cirurgia, né? Então, se o paciente ele vai passar por uma cirurgia, a avaliação do estoque de ferro, de anemia, ele tem que ser feito com tempo, inclusive até prévio, para a gente conseguir recuperar essa anemia ou esse estoque de ferro baixo, né? E aí, quando a gente consegue recuperar, a gente sim tem a possibilidade de ter essa autotransfusão, né? Se a gente coleta e prepara esse paciente para ser submetido à cirurgia. Agora, se o senhor me perguntar especificamente no intraoperatório, né, com os dispositivos tipo Cell Saver, que são dispositivos que coletam o sangue naquele momento, isso é um pouco duvidoso, né? A gente tem para alguns pacientes, principalmente aqueles testemunhos de Jeová, né, que não aceitam receber sangue. Depende muito, assim, depende se o paciente tem alguma infecção junto, então nem sempre isso pode ser benéfico, né? E aí isso demanda um pouco mais de risco, acaba tendo um pouco mais de risco. Mas o preparo do paciente, sim, é muito importante, né? A primeira coisa, se ele já sabe que ele vai passar para a cirurgia e puder ser avaliado em relação a esse estoque e a esse nível de hemoglobina e chegar para a cirurgia com um estoque muito bom, isso sim, tem um benefício, assim, enorme. Ok. Fala com o Maurício, tem alguma pergunta aí no chat? Lembrando que essa aula ela fica à disposição da MG, fica sido agora pelo Zoom, na plataforma Zoom, também é colocado na plataforma aí do YouTuber, e deixa exposto como ponto de referência sobre o assunto, né? No arquivo. Não perguntar ao Maurício se tem alguma pergunta no chat, se alguém quer fazer ao vivo a pergunta da doutora Natália. Doutor, eu tô de olho aqui, ainda não houve nenhum questionamento. O senhor pode ficar à vontade caso tenha mais algum. Natália, então te agradecer, muito obrigado pela bela apresentação. Você tem a prática de Deus de ser da docência, você tem uma conotação de docência própria, parabéns por isso. Obrigada. E fica, eu voltando a palavra a você para as suas considerações finais, e agradecendo uma vez a nossa Universidade de Medicina, a UFG, em nome da Associação Médica Goiás e da Série Goiás. Obrigado, Natália. Obrigada, doutor Valdemar. Obrigadão pelo convite. Bom, Tchau, forte abraço. Tchau, obrigada. Os meus comentários finais, então, fica... primeiro, doar sangue é um ato seguro, é um ato de voluntário que, enfim, pode beneficiar muitas pessoas. Procure
informações, se tem alguma dúvida em relação à doação de sangue, se tem algum resquício de, eu ouvi falar que pode ser ruim para isso, eu posso afinar meu sangue, posso não sei. Procure informação, às vezes o que falta, às vezes é só um esclarecimento, né? Às vezes não é de fato uma informação verídica. Então procure se informar e sem dúvida nenhuma, pense sempre que nós precisamos do sangue, já que a gente não consegue substituí-lo por nenhum outro procedimento, nenhum outro medicamento. É um produto insubstituível. Então pense que o seu sangue pode ajudar muitas pessoas, muitas famílias. E é isso. Doutora, veio uma pergunta lá de Maceió aqui, de última hora. Ótimo. A doutora Nilza perguntou por que é desprezado o sangue de um paciente com hemocromatose. Na verdade, a hemocromatose, que é um sangue, uma doença que a gente tem uma mutação genética que faz com que o nosso organismo ele absorva mais ferro do que precisa, né? Então, essa hemocromatose é uma alteração, é uma doença genética que o sangue, o ferro do paciente, ele é em um estoque mais aumentado. Então, pressupõe-se que talvez, confesso que não são nem todas os locais que é feita essa pergunta, né? Se o paciente ele tem, porque muitas vezes o paciente não tem nem o diagnóstico, mas por ser uma doença genética, isso às vezes, quando está em pauta, ele acaba sendo desprezado. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado pela sua visita, muito Obrigada obrigado pelo seu dia. Obrigada. E nós encerramos por aqui. Obrigada. Bom dia a Tchau, todos tchau. e até mais. Ótimo, doutora.